Esse café da manhã é o meu preferido e você pode usar na sua fase de emagrecimento. Eu sou Rafa, nutricionista, e a minha refeição favorita é o café da manhã. E eu vou mostrar para você como pode ser simples fazer um café da manhã nutritivo na fase de emagrecimento, que é a fase a qual eu me encontro novamente, porque eu sempre tô nessa fase de emagrecimento, eu sempre quero melhorar o meu percentual de gordura. E, enfim, vamos lá. Esse é o café da manhã que eu faço todos os dias e eu sou apaixonada. Hoje eu fui correr, fiz o meu treino de corrida, por isso que eu estou com essa roupa aqui. E antes de correr, eu faço uma refeição pré-treino. Essa refeição pré-treino não é um café da manhã completo, é uma refeição para me dar energia ali para o momento da corrida. E agora são 10 horas da manhã e eu estou morrendo de fome, então eu não vou ficar esperando até a hora do almoço. Eu faço o meu café da manhã completo, que é a minha refeição pós-treino, hoje de corrida, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso e como você pode fazer essa estrutura de café da manhã para sua fase de emagrecimento também. Claro que para o meu café da manhã ser perfeito, eu vou começar com a proteína. A estrutura do café da manhã, ela vai ser parecida com as outras refeições. A gente vai colocar proteínas, carboidratos, fibras. E de fontes de proteína, eu gosto de usar o ovo. Eu uso 2 ovos, sendo um ovo e uma clara de ovo, porque a gema ela tem mais gordura. E pra mim, eu calculei no meu plano alimentar só uma gema, mas você poderia usar 2 ovos inteiros, não tem problema nenhum, tá? O primeiro passo é untar a frigideira. Eu gosto de fazer com manteiga mesmo, e assim, não existe nenhum alimento que engorda e que emagrece. Então assim, você pode usar sim a manteiga para cozinhar. Eu acho que inclusive fica mais gostoso. Ó, bem pouquinho mesmo, tá? A gente não demoniza alimentos por aqui. E aí, pra tirar uma das gemas, eu faço sempre assim, ó. E aqui, o outro ovo inteiro. Aí, pra não enjoar do ovo, eu tenho uma dica pra vocês, que é colocar temperinhos. Eu coloco temperos naturais aqui em cima do ovo, ó. Temperos desidratados. Coloco sal também. E uma coisa que eu tô colocando sempre também no meu ovinho mexido é tomate cereja. Que eu gosto de cortar ele em pedacinhos assim, ó. E aí eu coloco por cima do ovo pra mexer o ovo. Ó. Eu deixo o fogo baixo também pra ir aos pouquinhos, porque eu gosto do ovo bem cremosinho. Coloquei os tomatinhos cerejas aqui. E agora eu já vou começar a mexer esse ovinho mexido, que é uma delícia. Então isso aqui é a nossa fonte de proteína. E para que serve a proteína? Para dar saciedade no processo de emagrecimento, porque se você come só o carboidrato, você vai absorver aquele carboidrato muito rápido, você não vai ficar saciado. Então, adicionar a proteína vai te ajudar na saciedade, além de que a proteína, ela ajuda na sua manutenção e no seu ganho de massa muscular. Então, ter proteínas em todas as refeições é essencial na fase de emagrecimento, porque se você não tem um aporte adequado de proteínas, o seu corpo às vezes acaba usando o músculo como fonte de energia. E aí você perde massa muscular e não perde gordura. Então, ter esse aporte proteico na fase de emagrecimento é muito importante. E aí você já começa pelo seu café da manhã. Ai, Rafa, mas eu não gosto de ovo no café da manhã. Existem outras fontes de proteína que você pode colocar, tá? Agora que existem outros jeitos que você pode fazer esse ovo. Você pode fazer ele cozido, você pode fazer ele mexido, você pode fazer ele meio frito, você pode fazer ele numa crepioca, enfim, tem muitas formas.
Mas quais são as outras fontes de proteína que você poderia colocar nesse café da manhã? Queijo, iogurte, whey protein, frango, para quem não tem problema em comer frango de manhã, atum. Então existem muitas fontes de proteína. Hoje em dia tudo tem proteína. Tem até aveia proteica que eu vou usar hoje também, inclusive porque eu recebi um carregamento de aveia proteica aqui em casa. Mas enfim, dá pra você usar vários tipos de proteína, não precisa ser só o ovo. E eu uso o ovo porque eu amo o ovo mexido mesmo, ó. E aí eu gosto dele bem cremosinho nesse ponto aqui mesmo, tá? Então eu já vou desligar minha frigideira. E agora eu vou para outra parte do meu café da manhã, que é o quê? Justamente ele, que é tão injustiçado, o pão francês. Tem um monte de gente que acha que para emagrecer a gente precisa tirar o pão francês da dieta. Não precisa. A gente pode colocar o pão francês, inclusive ele é uma ótima fonte de carboidrato. O segredo é combinar com a proteína, que eu já fiz aqui o ovo, e eu amo o pão francês. Ele é até melhor do que o pão de forma, por quê? Porque ele é mais natural. O pão de forma, ele tem vários aditivos ali, é um alimento industrializado, então o pão francês, ele é uma ótima opção. Eu como metade no meu café da manhã, porque essa é a quantidade pra mim, tá? Mas você pode comer mais. Depende aí do seu objetivo e de vários outros fatores, tá? Então, eu como metade dele e eu gosto de fazer ele com manteiga também, que eu vou colocar aqui na sanduicheira para comer junto com o meu ovo. O pão francês, você pode consumir tanto o pão integral quanto o pão normal mesmo, o pão com farinha branca. Qual que é a diferença entre eles? É que o pão integral, ele vai ter mais fibras, é melhor para saciedade, enfim, para o intestino, mas não existe problema se você quiser e se você não gostar de comer o pão integral. Eu peguei esse aqui porque era o que tinha disponível lá na padaria que eu comprei, mas eu adoro o integral também, não tem problema nenhum você consumir, tá? Eu vou colocar aqui a manteiga e essa manteiga aqui eu acabo pesando a quantidade que eu calculei pra mim, tá? É muito importante, principalmente as fontes de gordura, porque a manteiga é uma fonte de gordura, você vê a quantidade que o seu nutricionista colocou ali no seu plano alimentar, tá? Então, a manteiga, esses alimentos, eles são bem calóricos. Não significa que você não pode consumir, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então eu pesei aqui a minha quantidade e agora eu vou colocar aqui na sanduicheira pra ele ficar assadinho. E gente, desculpa a bagunça aqui da minha pia, tá? Mas eu fiz esse vídeo meio no improviso pra mostrar pra vocês. Agora eu vou colocar o meu ovinho aqui no prato. E enquanto faz o nosso pãozinho, eu vou para a terceira parte do café da manhã. O que vocês acham que é? O que tava faltando, a cereja do bolo. Ou melhor, a uva do bolo, né? Vamos colocar agora as frutas. Eu gosto de fazer uma salada de frutas aqui nesse pratinho. E aí eu coloco todas as frutas que tem na minha geladeira, tá? Então, por exemplo, eu não vou comer essa banana inteira, eu vou cortar só um pedacinho dela, porque eu vou colocar outras frutas aqui. E, enfim, eu vou colocar banana, uva, morango, kiwi, que tem aqui em casa também. E para que servem as frutas, Rafaela? As frutas, além delas serem o nosso doce natural, né? As frutas, elas têm carboidratos para dar energia pra gente. Elas são ricas em vitaminas, minerais e principalmente fibras. As fibras, elas têm um alto poder de saciedade no nosso organismo. Então também ajuda muito no processo de emagrecimento você a ficar saciado e ter ali também o seu docinho natural, né? Então as frutas, elas são importantes por conta disso.
E tem muita gente que fica com medo de algumas frutas, realmente banana, manga, coco, abacate. E não precisa ter medo, tá? A gente só tem que controlar as quantidades. Então pode comer sim todas as frutas são maravilhosas, tem muitos nutrientes. A gente tem que incluir no nosso dia a dia sim, tá? E não tá aparecendo pra vocês, mas ó, tô fazendo aqui a minha salada de frutas, tá? Coloquei o morango agora. E por fim, agora eu vou colocar o kiwi também. Peraí. Uma dica é quando você comprar as frutas, já deixar nos potes. Porque senão você não vai comer. Isso aqui é uma praticidade, ó. Eu já corto o kiwi também. Então, fica muito mais fácil de consumir aí no dia a dia, não é mesmo? Então, facilite a sua vida, facilite a sua dieta. Enquanto isso, nosso pãozinho está pronto. Eu já vou colocar ele aqui com os ovos, ó. Vou levar lá pra mesa. Para fechar a nossa saladona de frutas, eu vou colocar aveia nessas frutas também. A aveia que eu estou usando é essa aveia aqui que tem proteína. Mas assim, tô usando só porque eu ganhei, tá? Não é um investimento que eu acho que vale tanto a pena de você fazer aí, se você tem um aporte de proteínas adequado no seu dia a dia. E por que que eu gosto de colocar a aveia? Porque a aveia também é uma fonte de carboidrato e ela também é uma fonte de fibras na dieta, ou seja, ela vai te deixar saciado. Então eu gosto de colocar aqui nas frutas. E aí também, para fechar aqui nossa salada de frutas, eu coloco um pouco de cacau em pó também. Vou usar essa calda aqui da Mrs. Taste, que eu já mostrei para vocês, que inclusive tem cupom Rafa Nutri no site da Mrs. Taste. Que é uma calda zero açúcar, é como se fosse um melzinho, assim, e com poucas calorias. Eu também peso ela aqui por cima, eu coloco bem pouquinho só pra fazer uma graça na minha salada de frutas, tá? Então, essa é a minha salada de frutas. Vamos agora pra mesa? Claro que o café da manhã não é café da manhã sem café preto. Então, eu também consumo café preto aqui. Eu adoro o café, ele tem cafeína e tem vários benefícios aí, tanto para performance esportiva, para questão de percepção de esforço e também para o seu dia a dia. Eu não vivo sem meu café, eu não adoço ele, não coloco açúcar nem adoçante e isso me auxilia aí na fase de emagrecimento também. Então, esse aqui é o resultado final do nosso café da manhã, ó. Aqui, carboidrato, proteína, fibras e café preto. Simples, básico, super rápido. E você consegue colocar no seu dia a dia para emagrecer, ó. E é isso, gente. Agora eu vou comer o meu café da manhã perfeito. Vou degustar essa refeição e comer com bastante calma. Se você gostou do meu café da manhã, deixa seu like, se inscreve no canal para sempre ver conteúdos como esse aqui de ideias para você emagrecer também. E me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. E comenta aqui embaixo se o seu café da manhã é parecido com esse aqui que eu quero saber, hein?